Boa noite, igreja. Saúde a igreja com a graça e paz. Boa noite aos irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Você que é nosso visitante, seja muito bem-vindo. Essa casa é a casa do Senhor. Nós estivemos aqui pela manhã. Estamos mais uma vez aqui para adorar o nosso Senhor e engrandecer o nome dEle, porque Ele é muito bom para conosco. Convido a igreja a se colocar de pé para começarmos esse momento de louvor. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, em um só amor e um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, em um só amor e um só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Por estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tendo para isso tempo para louvarmos a Deus, em um só amor e um só Espírito. Tendo para isso tempo para louvarmos a Deus, em um só amor e um só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. A palavra de Deus nos fala que nós estamos perdidos, que nós estávamos mortos em nossos delitos. Na parábola do filho pródigo, e nós estudamos isso hoje de manhã, quando o pai encontra o filho, ele fala: esse filho estava perdido e foi achado. Ele estava morto e agora vive. E esse é o nosso estado sem Jesus. Mas através da cruz de Cristo, pela graça de Deus, pela sua misericórdia, hoje nós somos vivos e vivos para adorar. Amém? Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre da força do pecado e da presença do pecado. Livre serei, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo. Não vem de mim, é dom de Deus. Justificado eu fui,
santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre da força do pecado e da presença do pecado. Livre serei, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo. Não vem de mim, é dom de Deus. Salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo. Não vem de mim, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo. Não vem de mim, é dom de Deus. Como nós cantamos, nós somos livres da sentença do pecado, mas ainda nesse mundo nós temos a presença do pecado. Ele está nesse mundo e por isso a gente tem sofrimento aqui na terra. Mas nós temos que lembrar que a graça de Deus é suficiente, que a graça de Deus é o bastante, mesmo diante das nossas dificuldades. Noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora e cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti, este sincero amor, seja a expressão de todo o meu louvor. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora e a cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me,
seja a expressão de todo meu louvor. Escreveu o salmista Davi: na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Salmo 38, versículo 9. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Que o Senhor nosso Deus nesta noite nos alcance no mais profundo do nosso ser, e Ele nos dê um tempo de paz, de adoração na presença dEle agora. Vamos orar, curve sua cabeça, vamos encerrar esse momento de cânticos de louvor, orando ao Senhor. Pai, muito obrigado, porque como diz a Tua palavra, estamos prostrados diante do Senhor, e o Senhor conhece cada um dos nossos desejos mais escondidos do coração. Também o Senhor conhece as nossas inquietações todas. E nós queremos, ó Deus, nesta noite, receber a Tua palavra, receber aquilo que o Senhor tem para nós através de cada ato deste culto, incluindo a mensagem da mesa do Senhor, a fim de que, ó Deus, nós possamos sair daqui renovados, restaurados, que nós nos sintamos, ó Deus, tocados pelo Teu Espírito, pela participação, pela nossa presença diante do Senhor, no culto que lhe oferecemos agora. Que nós, ó Deus, aqui a uma só voz, como cantamos, também possamos estar com os nossos corações voltados para o Senhor. Que cada um de nós tenha esse compromisso agora de termos comunhão pessoal, íntima com o Senhor, e assim cada momento deste culto haverá de nos alcançar e de nos fazer sair daqui diferentes de como entramos. Senhor Deus, nós queremos agradecer pelas manifestações de cuidado, de proteção, de respostas do Senhor às nossas orações. Agradecemos muito com o presbítero Jaide pela sua mãe, Dona Nair, que já está experimentando melhoras na sua saúde. Agradecemos muito a Deus, como já o fizemos nesta manhã, pelo Teu cuidado na vida das nossas irmãs, Rosélia, Sirene, irmãs que experimentaram a boa mão do Senhor nesta semana. Mas continuamos orando por essas queridas irmãs que ainda têm compromissos com as questões de saúde, e o Senhor conhece, nós oramos por elas. Oramos pelos nossos queridos que vão passar por procedimentos nesta semana, como é o caso da Sirene, a Egliane e outros queridos nossos, ó Deus, que queremos mais uma vez pedir que a Tua boa mão alcance-nos com graça, com favor, com poder. Tu és o Deus soberano, todo o poder está nas Tuas mãos, e nós clamamos ao Senhor por essas e outras vidas que amamos e sabemos são amadas pelo Senhor. Agora, Deus querido, pedimos que o Senhor, ao receber o nosso culto agora, se agrade de nós, do nosso louvor, da nossa adoração, e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração mais uma vez. Recebe a nossa adoração, abençoa-nos aqui, é assim que nós oramos em nome de Jesus, amém. A igreja pode sentar. Muito obrigado, irmãos. Só alguns lembretes rápidos. O Ministério da Infância, na pessoa do seu pastor Juscelino, lembra que estamos chegando no final do mês
E o acampamento das crianças está programado para 28, 29, 30, 31 e 1º, ao feriado primeiro, né? Então, irmãos, é os últimos dias de março e os primeiro dia de abril. Mas olha, se você, papai, ainda não fez a inscrição dos seus filhinhos, então eu quero sugerir que vocês procurem aí o pastor Nino ainda hoje, para você poder organizar com ele aí as questões financeiras. Está bem assim? Então, por favor, Ministério da Infância, acampamento lá no Manancial, certo isso, pastor? Então, todas as crianças nossas estão convocadas para este evento muito especial. Quero lembrar agora os casais. No próximo sábado, dia 10, é a primeira reunião do ano do Ministério de Casais. Tem várias reuniões agendadas por esse ministério, com convidados especiais, falando ao coração dos casais aqui da igreja. Todos estão convidados. O evento é do ministério, mas a igreja está convidada. Pastor Júnior é o nosso presidente do Conselho de Pastores e Ministros Evangélicos aqui da cidade, e ele é autor deste livro, Vida Conjugal, e ele foi o convidado pelo nosso ministério para estar aqui conosco. Próximo sábado, dia 10, às 19h30. Então coloque na sua agenda, tá bom? E venha. Você não vai se arrepender de dedicar o próximo sábado à noite para estar aqui. Vai ser muito bom. Sábado próximo, 19h30, aqui em nossa igreja. Amanhã, a professora Beth inicia uma nova turma na sua aula de flautas. E essa turma que ela inicia amanhã é uma turma infantil. Então, você, papai, mamãe, que tem o seu filhinho, a sua filhinha, e você quer que ele tenha essa introdução e aprenda, então você pode programar para estar aqui amanhã, a partir das 18 horas, chegue um pouco antes. Mas eu quero sugerir que você pode procurar hoje ainda a professora Beth e falar com ela do seu interesse para trazer aqui o seu filhinho, a sua filhinha, no próximo sábado, na próxima segunda manhã, às 18 horas, chegando, é claro, um pouquinho antes, tá bem? O Ministério da Infância pede para avisar você que após o culto, ele preparou ali um ambiente gostoso na nossa cantina com açaí. O alvo deles é levantar recursos para o acampamento, tá bom? Então todos estão convidados para passarem ali pela nossa espaço de cantina depois do culto. Quero convidar as crianças para que venham aqui, nós vamos orar com elas. E hoje, primeiro domingo do mês, nós temos ceia. Então, o acordo com o pastor Nino, e ele pede para reforçar isso aos pequenos, é que aqueles que vão participar da ceia do Senhor vão ficar aqui com os seus pais, tá bom? Preste atenção nisso, eu vou repetir. Vamos chegar para cá, todas as crianças, os professores que vão estar com as nossas crianças ali, pastor Nino. Venha o papai também, que ele vem. Ou a mamãe, venha, que ele vem. Pastor André, vem aqui. Pega o microfone.
Você vai orar com as crianças, mas nós também queremos orar por você, porque esta semana você embarca, vai para um curso intensivo de... Chega para cá, pastor Nino. Um intensivo de uma semana, né? Nos Estados Unidos. Oramos para que Deus abençoe você. Vai lá trabalhar no Ministério de 9 Marcas, que é uma das ferramentas preciosas para o desenvolvimento da Igreja do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, o acompanhe, dê saúde, para você voltar abençoando as nossas vidas. Mas eu queria que você orasse agora, em especial, pelas nossas crianças. Dá uma olhada, que time, hein? Então, olha, preste atenção antes do pastor André orar. Todos os que vão participar da ceia do Senhor vão ficar com os pais. Está claro para vocês aí? Os juniores, estou vendo apenas alguns aqui, 2 ou 3. Mas vocês ficam, não saem, para participar da ceia do Senhor. Ele sabe, tá bom. Vamos orar, curve sua cabeça, pastor André vai orar. Como é bom, Senhor, contemplar tantas crianças na casa do Senhor. Isso é sinal de saúde para a nossa comunidade, para a nossa igreja. Nós louvamos ao Senhor por isso. Amém. E pedimos que agora o Senhor abençoe esse tempo, um tempo de qualidade, guiado pelo Teu Espírito Santo, de ensino da palavra, de crescimento espiritual, ali onde eles se reúnem para ouvir histórias e para ouvir a explicação da palavra do Senhor. Amém. Usa os professores e que Teu Espírito também, nós suplicamos, atue no coração de cada criança, do menor até o maiorzinho, que Amém. eles saiam impulsionados pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra do Senhor. Amém. A terem uma semana diferente, a mudarem o coração e a mudarem a vida para a glória do Senhor e para a bênção da sua família também. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. As crianças podem sair. O conjunto feminino tem um hino. Nós éramos como ovelhas perdidas, mas Deus, pelo seu grande amor, enviou Jesus, o seu Filho, que nos comprou com o seu sangue. E por isso nós estamos aqui hoje para louvar o Senhor, adorá-lo e anunciar, se você ainda não conhece, que Jesus nos satisfaz. A gente pode trocar.
cantar o próximo hino que fala problemas, dificuldades, imprevistos na nossa vida, mas o Senhor sempre está conosco, nos sustentando com a sua forte mão. Tens na tua vida 1000 problemas a enfrentar. Tens desconfiança, já perdeste a esperança. Sem nenhum amigo que te ajude a caminhar, Cristo te estende sua forte mão. Sempre perto está, sempre te ouvirá, Cristo Senhor. Não te deixará, nunca falhará seu grande amor. Lembra que nas horas de tristeza e aflição, Cristo te estende sua forte mão. Tem só desespero, amarguras e temor. Andas inseguro, temeroso do futuro. Sentes o cansaço de lutar em meio à dor. Cristo te estende sua forte mão. Sempre perto está, sempre te ouvirá, Cristo Senhor. Não te deixará, nunca falhará seu grande amor. Lembra que nas horas de tristeza e aflição, Cristo te estende sua forte mão. Amém. Ao Senhor toda glória, honra e louvor. Tomara que o meu microfone, eu sou um só, vocês aí consigam fazer funcionar, hein? Quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Eu já anunciei pela manhã que estaria agora à noite pregando neste texto da Palavra de Deus, com o foco na providência soberana de Deus em cumprir, fazer aquilo que Ele planejou. E o meu foco é mostrar que esta passagem bíblica, ela faz parte dos planos eternos de Deus, de Cristo encontrar-se com Zaqueu embaixo daquela árvore, naquele dia, hora, conforme o texto relata. Ou seja, o que acontece aqui em Lucas 19, de 1 a 10, é alguma coisa que estava escrito, determinado, através dos planos soberanos de Deus, antes da criação do mundo. E esta é a razão de ser
da minha palavra nesta noite com o título Não importa onde ou em que condições você se encontre, a soberania de Deus o achará. Deus encontra aqueles a quem Ele, na sua eternidade, marcou o encontro. Um dos cânticos que eu gostava muito de cantar, agora passou um pouco, né? Mas era nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Lembra desse cântico? Gostava muito de cantar esse cântico. Mas eu fui aprendendo que, na verdade, quem marca o encontro é Deus. Quando eu digo, Senhor, eu marquei um encontro com o Senhor olha e fala assim, é verdade, porque eu marquei o encontro com você primeiro, entendeu? Senhor, eu fiz isso sim, você fez porque eu fiz primeiro. É assim que é. Nós somos apenas replicadores daquilo que o Espírito Santo de Deus nos faz fazer para cumprir os planos e os propósitos eternos de Deus. Lucas capítulo 19, verso 1 diz assim: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele, Jesus, se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu, que não estava nem aí para o que os outros falavam, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado a alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Que o Senhor então nos abençoe nesta porção que lemos aqui para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual agora. Não importa onde ou em que condições alguém se encontra. O que importa é que se Deus planejou alcançá-lo, o alcançará. Jesus disse certa vez que nem um pássaro cai ao chão sem que Deus tenha esse conhecimento e esse consentimento. E hoje pela manhã, quando eu falava sobre esse tema aqui no culto da manhã, eu disse que nós não estamos caminhando soltos, independentes de Deus. Nós não somos seres desprovidos da presença constante de Deus em nós. Cada respirar nosso, ele é monitorado, ele está no alcance do plano do Deus que habita em nós. Não pense que nós estamos caminhando aqui e nós temos um Deus que ora ele tem que olhar para você, ora ele tem que olhar para o outro, ora ele tem que olhar para o outro. Não, nós temos um Deus que habita o nosso ser. Ele anda conosco, ele está em nós. É o Espírito Santo da promessa, conforme Paulo escreve na carta aos Efésios, que é o selo da nossa salvação e que está em nós. Ele não vem por alguma condição, ele está em nós. Portanto, cada passo que eu vou dar, o Espírito que em nós está já sabe que eu vou dar. Esse Espírito é a terceira pessoa da Trindade, que é Deus, como é a segunda, como é o Pai. Portanto, nós temos que considerar
que caminhamos o tempo todo com Deus. Ainda que algumas vezes, e esse não é o tema desta noite, nós possamos praticar atos reprovados por Deus. E fazemos isso. Os passos errados, eles não foram planejados por Deus. Responsabilidade sua, minha, nossa, em dar passos errados. Mas que Deus sabia. Respondemos pelos passos errados, porque os passos errados fazem parte da nossa natureza caída. O pecado impôs a nós uma limitação, que só o Espírito pode nos ajudar a vencer essa limitação. Qual seja, as nossas tendências de escolhas são sempre para o caminho errado. Nós temos sempre uma tendência ao pecado. Nós não temos tendência a não pecar. Nós temos tendência ao pecado. Somos como aquele ventilador que não vai até o fim do curso, sabe? Depois de um tempo, aquele ventilador lá que faz barulho, fica o tempo, só faz mais barulho do que vento. Está na hora de jogar fora. Vício. Vai até lá, e volta. Nós somos assim, nós perdemos a capacidade de girar até o outro lado e permanecer. O pecado estragou. A obra do Espírito é reparar isso em nós e nos fazer andar em santidade de vida. Eu li hoje pela manhã o texto de Pedro, da sua primeira carta, capítulo 2. Despojando-vos, pois, de toda a maldade e as coisas que fazem parte de uma vida de pecados, desejando, pois, o genuíno leite espiritual. Essa é a ideia. Porque esse é o propósito de Deus para nós. Girar para o lado de cá. Mas o pecado vai nos fazer sempre para cá. Então o Espírito Santo de Deus, ele conhece os nossos passos. Ainda que ele não planejou esses são nossos. Mas ele quer nos caminhar para cá. Mas não importa. Onde você está? Qual lugar? Qual a condição? Zaqueu não era a pessoa indicada para Jesus desviar o caminho naquele dia, conforme o texto que nós lemos aqui. Quem podia imaginar que algo estava para acontecer na vida da alma mais impura, né? Não a mais pura vive por aqui, não é? A mais impura, a alma mais impura de Jericó. Quem podia imaginar que justamente a alma mais impura, o pior cidadão, porque o Zaqueu, ele era o chefe dos publicanos. E os publicanos eram uma classe terrível, odiada. Exploravam o povo, especialmente os mais pobres. O Império Romano loteava certas partes das cidades e das regiões, dando a certas classes, sindicatos, o direito de explorar impostos de todos que passavam por ali. E eles cobravam um certo valor daquele grupo de cobradores de impostos. Mas os cobradores de impostos, eles eram livres e com a autoridade dada pelo império para cobrar quanto eles quisessem dos cidadãos. E o lucro era deles. E com isso eles aprenderam a extorquir grandes somas de dinheiro dos mercadores, dos cidadãos, porque quanto mais eles explorassem o povo, mais eles ganhariam,
porque o que passava para o império era sempre um valor fixo. Os publicanos eram os homens que trabalhavam nesse segmento. Uma coisa como os funcionários públicos que nós colocamos por aí nas câmaras, nas assembleias, etc., e eles pegam o deles e mais um pouco, com o alvo de fazer alguma coisa por nós e não fazem nada, não é? Era mais ou menos assim, e o Zaqueu não era apenas um desses, ele era o chefe deles. Ou seja, ele era, se aquele grupo, aquela classe era odiada, ele era o número 1. Ele era odiado não só pela comunidade, mas até mesmo dentro de casa, porque o fato de ser quem ele era promovia uma certa animosidade na sua casa, no seu lar. Zaqueu tinha uma vida terrível, em todos os sentidos, por causa do contexto da sua avareza, da sua corrupção, do ser, do caráter que ele não tinha. Enfim, era alguém que realmente não era alguém que nós podíamos imaginar que Jesus iria se encontrar naquele dia. Não era. Mas algo extraordinário aconteceu. Extraordinário. O versículo 8 do capítulo 19 que nós lemos, revela que o que acontece com Zaqueu é um arrependimento genuíno, verdadeiro. Se é algo que aqueles homens não sabiam nem como lidar com isto, é o que aparece no capítulo 8, no verso 8. Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, quero restituir 4 vezes mais. Mas, irmãos, isso é uma prova de que algo extraordinário estava acontecendo no coração daquele Zaqueu. Ele não sabia amar as pessoas. Ele não sabia o que é ter misericórdia de alguém. Ele sabia o que é explorar alguém. Não estava no programa dele passar por uma lavagem cerebral e, de repente, depois de encontrar esse homem chamado Jesus, ele passar a amar pobre, a dividir a riqueza dele. O que é isso? Mas o fato é que, depois que ele encontra-se com Jesus, imediatamente ele chama Jesus de Senhor. E isso indica que algo extraordinário aconteceu com ele. E depois ele diz que vai dar aos pobres, como nós lemos aqui agora. Algo extraordinariamente estava acontecendo com esse homem chamado Zaqueu. Porque ele foi alvo de um encontro que não estava no seu projeto, mas estava no plano de Deus. Ele encontrou-se com Jesus. Coisa fantástica. A história bíblica é repleta de cenas que focam este mesmo ponto. Os planos soberanos de Deus de marcar encontro e mudar a vida de pessoas que nem sequer imaginavam existir um Deus, quanto mais passarem agora de repente a caminhar com Ele de mãos dadas. Zaqueu é um personagem assim.
Ele não foi àquela árvore porque ele estava inquieto com o seu contexto, entristecido pelo fato de não ser amado por alguns, de ser odiado por outros. Ele não foi àquela árvore para tentar ver se encontrava um caminho para tirar alguns pesos do seu coração, da sua consciência. Ele não foi àquela árvore para ver se aquele homem que ele ouvira falar, de repente poderia trazer alguma melhora no contexto familiar dele. E nem mesmo se depois de encontrar com aquele homem, ele pudesse, quem sabe, talvez, ter mais êxito na sua profissão. Ele foi àquela árvore por curiosidade. Ouviu falar que ia passar por ali um tal Jesus que fazia sinais, etc. Ele queria subir ali. Jesus já estava nesta altura do campeonato, ao final do seu ministério. Havia uma fama grande de Jesus. E assim como outros homens que se aproximaram de Jesus, homens e mulheres, Zaqueu também vai, mas sem nenhuma perspectiva espiritual, sem nenhuma perspectiva, inclusive, de ser ajudado por Jesus. Não, ele não precisava, ele estava muito bem alicerçado nas suas competências administrativas. Ele sabia como lidar com aquelas coisas todas, ele era um expert no que fazia. O que ele foi fazer em cima daquela árvore? A Bíblia diz que ele era de pequena estatura e, portanto, subir naquela árvore foi uma maneira dele ver Jesus. Fato, sem dúvida. Também é fato que naquela árvore, de maneira bem sutil e sorrateira, ele estava meio camuflado, não ficava bem para um homem do nível dele, não é? Querer ver quem é aquele Galileu que aparece lá de repente falando em amar o pobre, em amparar os que estão menos favorecidos, em socorrer. Ele não ficava bem para ele, Zaqueu. Jesus não era o tipo de pessoa que Zaqueu poderia querer que os outros o vissem tentando algum relacionamento. A árvore serviu para camuflar e para possibilitar que ele visse. Você percebe? Em nenhum momento da minha explanação até aqui, eu estou procurando criar o ambiente para você perceber Zaqueu em cima daquela árvore e Jesus passando embaixo e a multidão ao lado. De novo, Zaqueu é a pessoa menos indicada por qualquer um de nós para, de repente, ser alcançado pela graça soberana de Deus nesse contexto. Mas acontece, meus amados irmãos, que na economia de Deus as coisas são diferentes. Na economia de Deus, os processos são diferentes. Na economia de Deus, não é o homem que acerta o caminho. Na economia de Deus, não é o perdido que acha o caminho. Na economia de Deus não é assim. Economia, você sabe, a palavra quer dizer forma de administrar. Economos. Economia é a forma de administrar a minha casa, os meus negócios, a minha maneira de fazer. Deus tem a sua maneira de fazer. Deus tem a sua forma de fazer. E na economia de Deus, não é o pecador que acha Deus, é Deus que acha o pecador. Na administração de Deus, é a boa nova do Evangelho
que vem ao encontro do coração do homem, e o restaura, e o regenera, e o levanta, e o tira da morte, e tira a venda dos olhos para que ele veja, contemple Cristo na cruz, no seu lugar, senão nunca vai ver. Na economia de Deus, não é o homem que acha o caminho, mas é o caminho que encontra o perdido. E diz o verso 5, quando Jesus chegou àquele lugar. Você sabe que Jesus estava indo para Jerusalém. Se você olhar no mapa que você tem na Bíblia, você vai perceber que não era necessário Jesus passar por Jericó. Ele não precisava entrar. Havia várias maneiras de Jesus chegar a Jerusalém sem precisar esse atalho, essa curva. Mas acontece que Deus tinha um plano estabelecido lá na sua eternidade, para que neste dia, nesta hora em que Jesus estava indo para Jerusalém, e era o final lá do seu ministério, ele passasse por Jericó, porque ali estaria um homem chamado Zaqueu, que naquele dia, hora, minuto, estaria em cima de uma árvore, e Jesus iria alcançá-lo com graça, com misericórdia, com salvação para ele e toda a sua casa. Não é o perdido que encontra o caminho, é o caminho. E você viu que eu escrevi caminho como Lucas escreveu lá em Atos capítulo 9, versículo 2. Atos capítulo 9, você sabe, é quando Paulo sai de Jerusalém em direção a Damasco para prender os cristãos. Está lembrado? É o famoso texto em que a luz de Deus brilha sobre Paulo, o Saulo, e ele cai e fica 3 dias com os olhos cheios de escamas, e aquele é o encontro de Saulo com Cristo. E naquele capítulo, então, o Saulo vai dizer para o Senhor, Senhor, quem és tu? E quando ele disse isso, ele já está reconhecendo Jesus como seu Senhor. Mas no verso 2 deste capítulo, que eu descrevi para você agora, diz Lucas, que registra, que Paulo requisitou cartas dos principais líderes sacerdotes judaicos para que lhe dessem autorização para que quando ele fosse até Damasco e encontrasse, os do caminho, com letra maiúscula, como eu escrevi, pudesse prendê-los. E quem eram os do caminho? Os cristãos, nós, aqueles que já haviam sido alcançados pela graça de Cristo, eram chamados cristãos, nós somos cristãos, portanto, nós ali somos chamados daqueles que acertaram pelo caminho, então são os do caminho. Jesus em João 14, verso 6 diz, eu sou o caminho. É esse caminho que nos leva ao Pai. Esse caminho é Jesus. E é o caminho que acha o perdido, e não o perdido que acha o caminho. O próprio Jesus diz em João 6, 44, se o Pai não trouxer aqueles que Ele quer a mim, de modo nenhum eu poderei apresentá-los ao Pai. De outra forma, Jesus diz que é o Pai que traz a Ele, através do Espírito, aqueles que Ele vai salvar e devolvê-los ao Pai como salvos. João capítulo 6, versículo 44. Na economia de Deus,
o caminho encontra o perdido. A única razão para Jesus ter entrado em Jericó e parado embaixo daquela árvore era porque a salvação de Zaqueu e de sua família estava em curso. Mas também, olhando para essa passagem, pelo foco da soberana vontade e plano eterno de Deus, há outra coisa interessante, que o Deus soberano que temos tem um localizador que não falha. Por isso eu volto ao título, não importa onde ou a sua condição, se você está na mira de Deus, e tem que levantar as duas mãos e os dois pés para cima e dizer glória ao Senhor, porque o Senhor me achou. Eu tenho certeza que o Zaqueu, quando desce e que vai para sua casa, e que depois ele passa por aquela transformação e ele começa a viver a vida piedosa de um homem reto, íntegro, temente a Deus. O Zaqueu que de repente ele é amado pelas pessoas, o Zaqueu que agora não é mais aquele que vivia extorquindo as pessoas, mas aquele que agora anda com as pessoas, um Zaqueu que dormia porque agora ele tem condições de um sono reparador, um Zaqueu que tem vida familiar, que sabe o que é amar e ser amado. Eu tenho certeza que esse homem gravou aquele dia e talvez ele tenha pedido para comprar aquela árvore e cuidou daquela árvore para o resto da sua vida, porque nesse lugar o Senhor marcou um encontro comigo. Meu prezado irmão, não lute contra o fato de que se você tem convicção, segurança, de que Jesus já é o seu Salvador pessoal, então dê glórias ao Senhor, levante as mãos e diga, obrigado Senhor, porque o Senhor me achou. E talvez alguns de vocês, como eu, que fui criado na igreja desde pequeno, desde o berço, pode ser que não tenha a lembrança de algo tão extraordinário, como teve o Zaqueu e como vários de vocês têm. Porque pela graça de Deus, a graça foi muito maior na vida de alguns aqui, que Deus tirou lá de trás das portas do inferno, com o lamaçal do pecado, como escreve Davi, em condições talvez tão ruins, que se Deus não agisse naquela hora, talvez não houvesse um amanhã, mas aquela hora era a hora de Deus, no plano eterno dele, e você está aqui hoje para a glória dele. Não tenha problema. Você pode ter dificuldade de entender, e eu não posso de jeito nenhum brigar com ninguém e nem condenar. É muito normal nós termos dificuldade de entender esse ato soberano, misericordioso, gracioso de Deus. Mas, meus amados irmãos, é assim que é, porque Deus nos acha. Ele coloca os seus anjos aos nossos serviços até nos achar. Escreve o autor de Hebreus, no primeiro capítulo, verso 14. E ele nos põe nos seus, nos integra nos seus caminhos, conforme ele planejou. A ele toda a glória, honra e louvor. Ele tem um localizador que jamais falha. Quando Jesus chega embaixo daquele lugar, embaixo da árvore, mas tinha várias árvores, tinha vários atalhos, nem precisava entrar em Jericó, mas ele entra e vai passar exatamente onde tem uma árvore, porque em cima dessa árvore tem um rapaz lá, um homem lá, e esse homem está no plano de Deus. Não é que aquele homem pôs Deus nos seus planos, aquele homem está nos planos de Deus. Você entende isso? Jesus para bem embaixo da árvore. O alvo dele era Zaqueu. O alvo dele não era a multidão ao seu lado. Talvez estivesse ali alguns que podiam dizer assim, mas por que ele não
Por que ele não foi na minha casa? Eu estou seguindo ele já faz tempo. Eu venho desde lá de trás da outra montanha lá, eu já dei água para ele, eu já conversei com ele, eu já disse que eu tenho interesse nele. E ele não fez comigo o que ele fez com o Zaqueu. O pior nosso aqui da cidade é justamente na casa dele que ele vai. O texto diz que Jesus foi criticado duramente. Não foi? Mas, sabe, meus amados irmãos, o localizador de Deus encontra as pessoas a quem Ele quer amar. E você não tem como discutir isso com Deus. Nós não podemos discutir com o oleiro. Por que ele quer usar esse pedaço de barro e não quer usar esse pedaço de barro? No culto da quarta-feira passada, falando sobre Jeremias capítulo 18, quando o oleiro está lá trabalhando no barro e fazendo lá um vaso bonito e cai das suas mãos. Porque ele pegou o mesmo barro, porque ele não pegou um outro barro, um pouco mais bem preparado, talvez com um ingrediente melhor, talvez mais molinho, mas ele pega o mesmo barro e ele levanta aquele barro para fazer daquele barro um vaso muito melhor. E o Senhor Deus diz para o Jeremias: você está vendo, Jeremias? Esse sou eu. Eu pego o barro que eu quero e faço da forma como eu quero. E assim como aquele barro e qualquer outro barro lá na casa do oleiro, e tinha barro para todo lugar, né? Casa de oleiro tem barro para todo canto. Eu nunca vi a casa do oleiro, mas eu tenho certeza que é assim. E ele podia pegar outro, mas ele pegou aquele. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque o oleiro é soberano sobre o barro. O barro não fica falando com o oleiro. Deus encontra aqueles a quem Ele quer encontrar. Faz parte da sua soberana vontade. E um dia, lá no céu, nós saberemos. O Filho do Homem, está aí no versículo 10, veio buscar e salvar o perdido. Uma outra vez, Jesus atravessou o mar da Galileia, a tropa toda atrás dele. Jesus era rodeado, né? Se tem uma pessoa que era sediado, era Jesus. Não tinha descanso. E quando ele chega numa outra área chamada Gadara, ele encontra lá um camarada que ele olhou para ele e disse: esse camarada parece ser um bom indivíduo. Ele tem uma boa aparência, eu posso dar uma melhorada nele e ele vai ser um grande servo. Não, não foi assim. Ele foi em Gadara para encontrar-se com um homem que há muito tempo vivia nos sepulcros, que se cortava com cacos, que cheirava mal, que era objeto de possessão demoníaca constante, o pior dos piores daquela terra chamada Gadara. Ele não marcou encontro nenhum com Jesus. Ele nem conhecia Jesus. Ele nem queria ver Jesus. Se tem uma coisa que aquele homem não queria, era que Jesus aparecesse naquele lugar. Mas Jesus queria falar com ele. Jesus queria mudar a vida dele. Porque aquele homem estava nos planos de Deus. Você está nos planos de Deus, tem convicção disso? Levante a mão para o céu. Não brigue mais, só levante a mão para o céu. E Jesus muda a vida daquele homem. E ele passa a ser outro homem. Um homem asseado, cabelo cortado, barba feita, desodorante nos braços, roupa, cheiroso. Sabe por quê? Porque Deus colocou aquele homem na sua agenda. E é assim que é, meus amados irmãos. O pecador não põe Deus na sua agenda. Adão e Eva não puseram Deus na sua agenda depois do pecado, de jeito nenhum. Não diz o texto que logo depois do pecado, Adão e Eva conversaram entre si para dizer um para o outro: nós precisamos fazer um plano para nos reconciliarmos com Deus, porque algo está errado.
Não diz que Adão chamou Eva e disse, vamos conversar aqui, e na primeira oportunidade nós vamos falar com Deus. Não diz isso o texto, muito pelo contrário. Quando Deus oferece a oportunidade para Adão de falar com ele, de confessar pecados, quando Deus oferece para Adão a porta de volta aberta. Adão, onde você está? Ei, Adão, o que aconteceu? Está tudo bem? Eu estou sem ouvir a sua voz já tem algumas horas. Está tudo bem com você, dona Eva? Estão cuidando do jardim? Adão, onde você está? Como se Deus não soubesse que o Adão estava lá, nu, atrás de uma moita, tentando esconder o seu pecado. Desde Adão, o Adão caído, o Adão pecador, o Adão que deu as costas para Deus, toda a raça humana é igual a Adão. Toda a raça humana saiu de Adão. Capítulo 5 de Gênesis. E gerou Adão filhos e filhas conforme a sua imagem e semelhança. Não mais a imagem de Deus perfeita, agora já é a imagem de Adão, caída, pecaminosa e morta. Sem nenhum interesse por Deus. E se não é a graça? E se não é a misericórdia? E se não é a força do Espírito que pega o indivíduo e pega pela mão? A figura do anjo que lá em Sodoma agarra Ló e sua família. Sai agora. E algumas vezes o Espírito Santo de Deus tem que fazer assim com certos amados e eleitos de Deus que demoram a abrir o coração. E o Espírito tem que pegar e arrancar o indivíduo, porque o limite foi alcançado. Amados irmãos, não importa a condição, o localizador de Deus não vai falhar. Porque senão nós teríamos um Deus que planeja, mas não cumpre. Um Deus que planeja, mas não consegue executar. Ou um Deus que fica na expectativa para ver se vai dar mais algum ou não. Não funciona assim. Ele planejou tudo na sua eternidade passada. E nós, a cada passo que damos, estamos cumprindo os seus planos e propósitos do jeito que Ele planejou. Sem tirar a sua responsabilidade. Sem tirar aquela parte que é sua. Lembra? Ainda que tendenciosamente caindo para o lado do pecado. Em terceiro lugar, o texto de Lucas ainda nos dá mais uma informação interessante. No seu propósito de amor incondicional, Deus nos ama de uma maneira extravagante. Sabe, amor de Deus extravagante é uma outra palavra para o incondicional do ponto de vista bíblico, que não pede condições. Não diz o texto que Jesus falando com Zaqueu em cima da árvore, Jesus embaixo, e ele disse, aí Zaqueu, tudo bem? Ele falou, tudo bem, Senhor. Então, Zaqueu, como é que é? Você tem cobrado muito imposto, pessoal. É, Senhor, mas eu já estou pensando em mudar isso aí. Não tem isso no texto. Então, Zaqueu, se você pensar em mudar isso aí, eu posso pensar em amar você. Não tem isso no texto. Apenas tem no texto que Jesus chegou e disse para Zaqueu, Zaqueu, desce daí, meu filho, desce daí agora, desce daí já, sabe, eu vou na sua casa com você. A iniciativa é do próprio Senhor Jesus, eu quero ir, eu preciso ir. Você não sabe o que eu vou fazer lá ainda, você não sabe o que vai acontecer na sua casa, nem passa pela sua cabeça o que eu estou para fazer, Zaqueu. Mas Zaqueu, você precisa ir
abrir a casa agora para mim. Amados irmãos, você tem dúvida que na mente de Jesus já estava tudo isso certo? Você acha que Jesus estava arriscando um autoconvite? Você acha que Jesus estava pensando, vamos ver como é que vai ser a minha recepção lá? Algumas coisas você não entende agora e não vai entender mesmo. E entre elas está esse todo poder soberano de Deus. Nós não entendemos exatamente como é que é essa questão de que Deus nos acha, nos escolhe, mas ao mesmo tempo nós temos uma resposta implícita em nós dentro do plano dele para dar para Deus. Eu não consigo entender isso plenamente para explicar para os irmãos, eu apenas aceito na Escritura. Mas quer ver outra coisa? Jesus falava com ele, mas quem era Jesus? A Bíblia diz que Jesus, Filipenses, Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 9, ele abriu mão de toda a sua divindade, não é? Ele abriu mão de ser Deus, ele despojou-se da sua divindade, tomou forma humana. Portanto, Jesus era 100% homem, enquanto falava com Zaqueu. Ou então a Bíblia não está dizendo a verdade. Então, se Jesus era 100% homem, quando falava com Zaqueu, ele falava com Zaqueu, convidando-se para ir à casa de Zaqueu. E Zaqueu poderia talvez rejeitá-lo. Zaqueu poderia talvez dizer, olha, muito obrigado pelo seu desejo de ir na minha casa, mas eu tenho compromisso, eu tenho uma cobrança para fazer. Como é que Jesus sabia que Zaqueu não iria negar o seu autoconvite? Como é que Jesus sabia que ele iria e que iria acontecer o que de fato aconteceu? Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus, mesmo desprovido da sua divindade 100%, ele era 100% homem. Mesmo desprovido da sua divindade, ele estava sujeito ao plano do Pai, e ele sabia que aquele era o caminho que o Pai mandou ele andar. Se tem uma coisa que Jesus não tinha dúvida, mesmo enquanto homem, era que Deus é soberano, e aquele caminho já estava traçado por Deus, antes dele, Jesus, tomar forma humana, encarnar-se e viver entre nós. Portanto, Jesus apenas, ele evidenciou para Zaqueu o todo amor de Deus. Jesus apenas foi a forma visível, palpável, de Zaqueu contemplar o amor de Deus. Zaqueu, o pior dos piores, o mais terrível homem de Jericó, o chefe dos bandidos. Parece até que tem figuras no nosso contexto. O pior dos piores. E de repente é para ele, especialmente para ele, que Deus diz, eu vou amar você. Aliás, eu amo você. E acabou o seu tempo de homem mau. Acabou o seu tempo de ser identificado como o pior dos piores. A partir de agora você vai ser identificado como alguém que é amado por mim. Que coisa fantástica, amados irmãos. Passava pela cabeça de Zaqueu isso? Não. Mas passava pela mente de Deus? Sim, estava no plano dele. Jesus amou e se importou com Zaqueu antes que Zaqueu o conhecesse, antes que Zaqueu se curvasse diante dele. O texto afirma a urgência de Jesus em estar com Zaqueu. É hoje. É hoje. Não poderia esperar nem um dia mais. Zaqueu não poderia ir para casa. Zaqueu não poderia sair daquela árvore diferente. Ele subiu um homem, desceu outro. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, escreve Paulo na carta aos Romanos, capítulo 5, verso 8. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores.
Jesus não amou um homem que estava mostrando interesse por ele. Jesus não amou um homem que estava se dispondo a, quem sabe, repensar as suas maneiras erradas de vida. Jesus amou um pecador. Jesus amou o pior dos pecadores de Jericó. Que coisa fantástica, meus amados irmãos. Se isso não é uma soberania, se isso não é ter um Deus que faz o que Ele quer, se isso não é ter um Deus que tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. Zaqueu era o homem que estava nos planos de Deus, ser levado aos pés de Jesus, para ver Jesus, conhecer Jesus, amar e ser amado por Jesus, e ser feito novo homem a partir dali. E eu termino. Zaqueu agora é um homem transformado pela graça de Deus. Zaqueu é uma vida atraída por Jesus e atraída para Jesus. De alguma forma, foi o Espírito Santo de Deus que impulsionou Zaqueu para ele subir naquela árvore. Não tenha dúvida disso. Se o Espírito usou a curiosidade de Zaqueu, se o Espírito usou algum interesse em Zaqueu, a Bíblia não descreve, mas estejam certos, irmãos, Deus levou Zaqueu àquela árvore. Por quê? Porque Jesus iria parar embaixo daquela árvore, porque esse era o plano de Deus, para um encontro que mudaria a vida daquele homem. Zaqueu agora é um ser transformado. Recebe Jesus na sua casa. A primeira coisa que vai acontecer com Zaqueu é que ele vai nascer de novo. Chama-se regeneração. Nascer de novo. Gerar, nascer. Regenerar, nascer de novo. Ele já havia nascido um dia do ventre da sua mãe. Agora ele nasce de novo. Mas agora ele nasce no conhecimento de Deus. Ele nasce para nunca mais experimentar a morte espiritual, que seja a morte eterna, porque agora ele nasce conhecendo Jesus, o caminho, a verdade, a vida. Zaqueu é levado por Cristo para então escancarar o seu coração. E é isso que acontece no ato contínuo desta porção. Porque aquele encontro com Jesus faz surgir o novo homem. E ele escancara o seu coração ao chamar Jesus de meu Senhor. Ele está dizendo assim: o Senhor tem toda a autoridade sobre mim. Eu me submeto ao Senhor. E vou começar a mostrar isso agora, não amanhã, não depois, agora. Eu vou dar metade da minha fortuna. E com o que sobra eu vou repor aqueles de quem eu roubei. Minha vida agora vai ser outra. Ele é um homem transformado. As obras não levam ninguém para o céu. Dar riqueza para pobre não resolve o problema. Mas é inegavelmente uma manifestação da graça de Deus que está incomodando o coração daquele Zaqueu, de que há algo para ele fazer, para ele ser parecido com Jesus. Amar os necessitados é uma expressão de Cristo. Quem ama está tomando sobre si o caráter de Cristo. Amar incondicionalmente é uma marca de Cristo. Quem ama incondicionalmente está tomando sobre si o caráter de Cristo. Ser piedoso no seu viver, amar a Deus em primeiro lugar, é parecer-se com Jesus. Zaqueu está se parecendo com Jesus.
E tudo isso aconteceu naquele dia. Porque aquele dia era o dia em que Deus mostrou para Zaqueu: Zaqueu, você não me pôs nos seus planos, e nem era seu projeto colocar, mas eu pus você nos meus planos. Por isso eu vim ao seu encontro. Imagina você se Jesus não parasse embaixo daquela árvore e se a história passasse sem esse registro. Graças a Deus, porque o Senhor passou por nós um dia. E eu espero que essa seja a sua experiência real e sincera com Deus. Tomara um dia você tenha tido esse encontro marcado por Deus e você tenha tido essa aproximação de Jesus. Tomara Deus um dia qualquer aí para trás no tempo, eu não sei quando, você se sentiu alcançado por Jesus. Talvez uma palavra que ouviu, talvez um folheto que leu, talvez a Bíblia que alguém leu para você, talvez um parente seu falou do amor de Deus para eu não sei, mas você lembra aquele dia em que algo foi falado para você e você percebeu que naquele dia o amor salvador de Deus o alcançou. Pois muito bem, esse é o dia que você precisa marcar e dizer obrigado, Senhor. Mas se isso não aconteceu, pode ser que hoje seja o dia. Quem sabe hoje é o dia em que Deus trouxe você aqui. Você veio por vir, veio porque vem todo domingo, veio porque mais uma vez alguém lhe convidou para vir, veio porque quem sabe, né? Vamos ver o que tem hoje. Mas Deus tinha algo diferente. Talvez você tenha vindo, e você que me ouve aí pela internet e me vê, talvez você esteja ouvindo e pensando, vamos ver o que o pastor vai falar hoje. Pois o pastor está dizendo, Jesus está passando para dizer, eu marquei um encontro com você, para mudar a sua vida, para tirar você desse viver que você está, de costas para Deus. E às vezes, um pé lá e um pé cá, achando que está bom. Sabe? Um pé lá e um pé cá, porque se a coisa aperta, eu puxo o pé. Pois eu tenho que dizer para você que um pé lá e um pé cá não resolve o problema de ninguém. Porque quando a porta fecha, o pé é cortado. Viu? E um pé dentro não resolve o problema. É preciso todo ser. Se hoje você está entendendo que Deus está falando para você mais uma vez, eu trouxe você aqui, eu pus você diante dessa cama para ouvir a respeito do meu filho Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Abra o seu coração. Eu estou falando mais uma vez para você, eu o amo. E Jesus morreu por você. Meus amados irmãos, esta é a mensagem da mesa do Senhor para nós. Esse é a manifestação maior do amor de Deus por pecadores como eu e você. Ele morreu na cruz para nós ficarmos todo dentro e não um pé lá, um pé cá. Ele morreu na cruz para nos tirar das trevas do pecado e nos transportar para o seu próprio reino. Ele morreu na cruz para nos tirar das garras de Satanás e nos dar um lugar assentado à mesa com Cristo. Ele marcou um encontro com Zaqueu e Zaqueu pegou. Zaqueu, o pior cidadão de Jericó, um homem humanamente irrecuperável, foi salvo, enquanto milhares de cidadãos daquela cidade, que se achavam ter justiça, ou que se achavam já ser justos, ficaram miseravelmente perdidos. Tomara Deus, ninguém saia desse auditório hoje. Ninguém que está nos vendo e ouvindo
perca esse encontro tremendo, maravilhoso que Deus marcou hoje à noite com você. Se hoje você está ouvindo a voz do Senhor, abra o seu coração e diga: Jesus, hoje eu estou entendendo a sua palavra no meu coração, entendendo o teu amor por mim, apesar de eu não amar o Senhor, entendendo que o Senhor veio na minha direção, apesar de eu não caminhar na sua direção. Que coisa! Esse é o amor de Deus e é a minha oração por você. Curve sua cabeça, nós vamos orar. Eu queria que o conjunto viesse. Na sequência nós vamos participar da mesa. Os presbíteros podem vir. Eu quero orar com você assim, com a sua cabeça curvada como você está. Eu quero pedir que Deus incomode o seu coração. Eu quero pedir que Deus produza em você um despertamento para que você não se sinta em paz até realmente tomar uma decisão firme, segura, ao lado de Cristo. Ele veio para ter um encontro com você, para mudar a sua vida. E eu quero que você volte para a sua casa carregando Jesus. Como ovelhas perdidas em nossos próprios caminhos de dor, todos pecamos, estamos longe da glória. Mas sua glória é o que queremos ver, em tua presença queremos sim viver, Senhor. Vem tua graça mostrar neste teu santo lugar. Vem perdoar e restaurar em meu viver tua presença outra vez. Levou as dores e o sofrer, Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, nosso pecar tomou sobre si, por nós morrer. Sim, louvemos ao Pai por seu Filho Jesus e por seu sangue derramado na cruz, Senhor. Vem tua graça mostrar neste teu santo lugar. Vem perdoar e restaurar em meu viver tua presença outra vez. Vem tua graça mostrar neste teu santo lugar. Vem perdoar e restaurar em meu viver tua presença outra vez. Esta mesa é do Senhor, não é da igreja local. E nós queremos convidar todos vocês que estão conosco, que já receberam
batismo em testemunho da sua fé, já professaram a sua fé na pessoa de Cristo. Eu quero convidar você a participar da mesa do Senhor agora. Mas eu queria que você orasse. Curve sua cabeça. E eu vou pedir que o reverendo Antônio, Aline, leva para o pastor Antônio. O senhor pode ficar em pé onde o senhor está. E o senhor vai orar por nós, agradecendo ao Senhor pela manifestação dele através da sua palavra. E agradecendo o reverendo Antônio por esta mesa tão preciosa, que é a expressão, é a manifestação desse amor incondicional de um Deus que deixa o seu trono e vem até a nossa direção. Um Deus que se fez homem para nos achar, para falar conosco e para nos revelar o todo amor salvador no nosso Deus. Quero que o reverendo agradeça ao Senhor pelos elementos desta mesa. O pão, que é o símbolo do corpo de Cristo, e o vinho, o símbolo do seu sangue por nós derramado. Vamos orar. A sua chance de falar com Deus, de se reconciliar com Ele, e então participaremos da mesa do Senhor daqui a pouco. Por favor, pastor, o Senhor nos conduza. Pai nosso, nós te somos muito gratos, ó Deus, pela mensagem desta noite, porque todos nós também temos sido no passado mais ou menos como Zaqueu, precisado realmente de chegar para Ti. E nós chegamos, estamos aqui, alegres, ó Deus, satisfeitos por estar adorando o Teu nome, mas Amém. Também recebendo sempre a Tua bênção nos nossos corações. Amém. Nós queremos agradecer por todas as almas que aqui estão, ouviram esta mensagem e possam realmente ter tirado proveito para poder voltar para as suas casas. Amém, Senhor. Deus de amor, também nós queremos agradecer pela bênção de podermos participar da comunhão. Sim, Senhor. Não só uns com os outros, mas comunhão contigo. Participar do pão, que é símbolo do corpo do Senhor Jesus, que foi imolado por nós no Calvário. Sim, Senhor. Nós queremos agradecer a Deus pelo cálice, que é também, ó Deus, símbolo do sangue que foi vertido para nos lavar. Sim, Senhor. De todos os pecados. Ó Deus, aceita neste momento a nossa gratidão e permite que possamos sentir realmente esta comunhão profunda no coração, na nossa alma. Amém. Abençoa o teu povo. Neste momento nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar você, meu prezado irmão e irmã, você que está conosco, nos visita, membro de alguma igreja evangélica, você que já professou a sua fé, quero convidar você para participar da mesa do Senhor nesta hora. O apóstolo Paulo diz: examine-se, pois, a si mesmo, cada um, e aí coma do pão e beba do vinho e participe da mesa do Senhor, é alegria para o crente. Se você pode, por favor, fique em pé, depois você pode sentar para oração. Comei dele todos, disse o Senhor.
O Senhor Jesus, então, tomou um pão na noite em que ele seria entregue para os seus exatores. Naquela noite, ele tomou um pão e instituiu a ceia do Senhor, dizendo: isto é o meu corpo. Tomando um pão nas suas mãos, demonstrando com isso o simbolismo daquele ato, e não exatamente um pedaço da carne do seu ser, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Mas depois, ele também tomou um cálice, e a ceia do Senhor é o cálice, juntamente com o pão, não um isoladamente do outro. Os dois elementos. Foi assim que o apóstolo Paulo nos ensinou. Ele disse: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor tomou o pão e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, fazei isto em memória de mim. E depois tomou o cálice e por semelhante modo assim o fez. Eu quero convidar você que participou do pão e pode, que fique em pé para receber também o cálice. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo a sua boa vontade, para o louvor da sua glória e da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele, em Cristo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Isto para sermos nós louvor da sua glória, nós, os que esperamos de antemão em Cristo. Nós, que também ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação, nele cremos e nele fomos selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. A esse Deus que tudo fez, a esse Deus que assim nos amou e para si nos chamou, a esse Deus que nos amou antes mesmo de nós olharmos para Ele, a Ele toda a glória, toda a honra, todo louvor. Ao contemplar-te, meu Jesus, ao me lembrar da dura cruz, ao me encontrar tão pecador e ver por mim teu grande amor, mas eu te amo, mas eu te adoro.
eu te amo, mais eu te adoro, mais eu te louvo, meu amado Senhor, meu amado Senhor. Ao contemplar-te, meu Jesus, ao me lembrar da dura cruz, ao me encontrar tão pecador e ver por mim teu grande amor, mas eu te amo, mas eu te adoro, mas eu te louvo, meu amado Senhor, mas eu te amo, mas eu te adoro, mas eu te louvo, meu amado Senhor. Vamos ficar em pé? Meu amado Senhor. E esse seja o moto do nosso coração quando voltamos para casa agora, para mais uma semana. Que você carregue no seu coração a palavra do Senhor, a certeza de que Deus o amou de tal maneira e Ele encontrou você do jeito que você estava e que Ele te ama tremendamente, extravagantemente. Deus te ama incondicionalmente e Ele vai continuar te amando. É o propósito dEle, é a especialidade dEle, é a razão de ser dEle. Por isso a Ele toda a glória, honra e louvor. Vá na graça do Senhor, na paz do Senhor. Que seja uma semana de ricas e abundantes bênçãos para você. Quero terminar o culto orando com a igreja, em especial por você que aniversariou. A Sarinha aniversariou hoje, não é hoje? 2 aninhos. A semana passada, a Igliane e Luciano, vocês fizeram aniversário de casamento e eu não orei por vocês, queria orar. Quem aniversariou esses dias é a Isabela, ontem, o Wellington, os idosos também estão chegando. Quem mais? Quem mais fez aniversário esses dias e eu não orei? Por favor, vem aqui. Vem aqui. Se você está nos visitando, vem aqui. É bom a gente, às vezes, alguém veio, eu vim hoje pela primeira vez, mas estou aniversariando, vem aqui, a gente abraça você. João e Shimuel, Lu, Gli, quem mais? Quem mais está aniversariando, por favor, não esconde, não. Não vai ter. Maísa. Quem? Ele foi buscar Renato. Oh, grande. Deus te abençoe. A Sarinha, a Isabela, os aniversariantes de ontem. E a Sarinha ontem recebeu a notícia de que tem mais uma irmã chegando. Certo isso? Certo. Estava toda animada na festa. Tá bom? Deus os abençoe. Quero orar por você, André, vem aqui. Agora que eu vou orar por você, você vai viajar esta semana, que Deus o abençoe, que Deus alcance você. Dulce, você está comigo aqui durante a semana, não falou nada, vem aqui, minha querida irmã. André, que Deus te abençoe, viu? Boa viagem. Leve o meu abraço ao Donald. Não o Mickey, não, ao Trump. Fale com ele, o pastor Evaldo mandou. As mocinhas fazendo aniversário aqui. Deus te abençoe.
Uma boa semana, meu amado irmão. A partir de amanhã, temos as nossas reuniões normais, quer dizer, estamos tendo, segunda, quarta e sexta, 8 da manhã, reunião de oração. Quarta noite, nosso culto de estudo bíblico. Próximo sábado, 7h30, palestra para os casais. Não perca, venha estar conosco. Próximo domingo, estamos aqui para cultuar o Senhor. Parabéns, aniversariantes. Pô, vou escolher um aqui, Nil, porque eu vou na casa, entendeu? Quem sorrir para mim é onde eu vou. Vamos orar, irmãos. Deus, muito obrigado por esta noite, por esse dia tão especial que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Senhor Deus, pela graça de Cristo, pelo teu amor incondicional, pela tua muita misericórdia, pela maneira como o Senhor nos trata, não obstante muitas vezes a nossa rebeldia, muitas vezes andarmos de costas para o Senhor. Obrigado, Deus, obrigado porque o Senhor marcou um encontro conosco hoje através deste culto. Obrigado porque eu sei que o Senhor falou com corações que o Senhor precisava despertar, desvendar. Olhos foram abertos, ouvidos certamente foram abertos, e eu louvo ao Senhor por isto. Quero, Deus, agradecer muito ao Senhor pelos meus queridos irmãos que aniversariam por esses dias, alguns aniversário de casamento, outros celebrando mais um ano de vida. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado na vida das nossas crianças. Obrigado, porque o Senhor é um Deus de graça, um Deus de amor, um Deus de bondade, e nós somos socorridos pelo Senhor o tempo todo, experimentando a tua bondade, experimentando todo o teu amor. Agora, Senhor Deus, queremos orar pelo pastor André, que nesta semana, mais para o final, viaja para esse tempo de um curso integral ali nos Estados Unidos. Pedimos a Deus que o Senhor leve o teu servo na paz do Senhor, que a graça de Cristo abençoe o teu servo, pastor André, que ele tenha êxito, dele sabedoria, dele proveito nesse curso tão precioso da tua palavra, que ele vá e volte debaixo da tua proteção. Despede-nos, ó Deus, agora com a tua graça. Assiste-nos nesta semana. Ajuda-nos no nosso caminhar, nas questões que temos de resolver, nos trabalhos, nos compromissos, nos pagamentos. Socorre os irmãos que precisam de trabalho. Dá-lhes sabedoria, ó Deus, para a gestão de seus lares. E, ó Deus, sobretudo, age com bondade, com misericórdia, onde há discórdia, onde precisa haver paz. Coloca, Deus, a tua boa mão e dá-nos vitórias. E que o amor de Deus, a comunhão, as consolações do teu Espírito, a graça salvadora em Cristo Jesus, sejam conosco, amados, hoje à noite, e conosco permaneçam até que Jesus Cristo volte. Amém. Boa semana. Dê um abraço no seu irmão. Desejo uma boa semana.